Vocês já ouviram falar nas leis do universo? Existem várias formas de se falar das leis do universo, né? Então, assim, tem a senda ótupla do budismo, tem as 4 verdades do budismo, tem muita coisa sobre as leis do universo. Mas eu gosto de falar sobre as leis herméticas. Quem aqui já estudou hermetismo? Já ouvi falar e li um pouco. Tem um livrinho sem vergonha, fininho, custa R$ 19, o preço mais caro, já comprei por 12, chamado Caibalion. Lá eles fizeram um resumo das 7 leis herméticas. E agora eu quero conversar com vocês a respeito dessas 7 leis herméticas. Por quê? Porque isso aqui não é uma questão de reiki ou de reiki. É uma questão de autoconhecimento. E o autoconhecimento ele provém da nossa percepção. Tem uma frase que diz o seguinte, que o autoconhecimento ele não muda você. Ele muda a sua relação consigo mesmo. É como você se relaciona com você. E aí a gente precisa entender as 7 leis do universo para entender o que de fato é isso. Então, a primeira lei fala o seguinte: o todo é mente e o universo é mental. O todo aqui é uma expressão de um pronome. O todo é um ser. E eu costumo dizer que esse todo é a fonte de criação, a fonte de onde tudo se formou. E tudo se forma na mente deste ser que formou tudo. Quem acredita em Deus, dá o nome de Deus. Quem acredita em universo, dá o nome de universo. Quem acredita no que quiser, dá o nome para ele. Mas o Caibalion chama ele de todo. E como a gente sabe que nós somos criados à imagem e semelhança desse todo, nós também temos mente. E é um enganoso quem acha que a mente está no corpo. O corpo está na mente. Por quê? Porque o universo é mental. E nós criamos a nossa realidade através da nossa mente. Então, da mesma forma que o todo criou uma realidade, e nós somos fractais desse todo, nós somos partículas dele, nós também podemos criar a nossa realidade. Por isso a mente cria. Se você acha que você está doente, você fica doente. Tem um cara que eu conheço em São Paulo que ele fez um estudo e ele estudou o seguinte: metafisicamente falando, toda doença tem uma causa traumática ou emocional. Então, por exemplo, ele fala que o câncer, você volta 25 anos para trás e você descobre um trauma. É 25 ou 12, eu não lembro direito. Então, tudo a gente somatiza. Tem pessoas que têm uma capacidade extrema de somatização. Eu atendi um menino lá na feira que ele falou assim: eu sou enfermeiro e tudo que eu vejo nos meus pacientes eu chego em casa sentindo. Ele somatiza. Ele cria a realidade dele através da mente. Isso é falta de autoconhecimento. O princípio da correspondência. O princípio da correspondência fala o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. O que está em cima é como o que está embaixo. As leis que regem o universo, no macrocosmo, são semelhantes às leis que regem o universo no microcosmos. Se a gente aprender a manipular o macrocosmos, a gente manipula o micro. Sabe como é que chama isso? Magia. Cadê as bruxas aí de plantão? O que está dentro é como o que está fora. Se você não experimentar dentro, o universo, ou seja, a mente do todo, vai fazer você experimentar fora. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move. Tudo vibra. E você vibra numa frequência.
e você atrai aquilo que você vibra. Então, se você está vibrando numa densidade muito baixa, você vai atrair o quê? O baixo. Se você vibra numa densidade muito alta, você repele o baixo e ele passa. Então é importante a gente saber como que a gente está vibrando. E mais importante ainda é saber elevar esse estado de vibração. Como é que eu transmuto para elevar esse meu estado de vibração? Tem técnicas dentro do Reiki que eu vou ensinar para vocês. Lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. O quente e o frio é a mesma coisa. O amor e o ódio é a mesma coisa. Os extremos, eles se tocam. Todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Como é que a gente reconcilia esses paradoxos? Num polo, numa situação de polaridade, a gente vai para o meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos supor que eu estou apaixonado pela Flávia. Estou apaixonado pela Flávia e tudo eu faço pela Flávia e a Flávia, de repente, vai lá e faz uma coisa muito feia comigo, mas eu estou apaixonado pela Flávia, ela pode fazer o que quiser comigo de gato e sapato que eu não estou nem aí. Eu não percebo a realidade. Eu estou com a minha percepção limitada. Vamos supor que a Flávia não bateu o santo. Ela fez isso aqui para mim, eu já fiquei com raiva dela. A Flávia pode me trazer um bolo, pode me fazer um agrado, pode fazer o que for. E eu vou fazer o quê com a Flávia? Não vou dar nem bola para ela. Então, gente, eu estou espirrando isso aqui porque o meu gato subiu em cima da mesa, tá? E aí, quando espirra, ele vai embora. Então, a Flávia, ela... Eu estou num polo e eu não consigo nem perceber as boas intenções da Flávia porque eu estou com raiva dela. Como é que a gente resolve isso? Indo para o meio. Porque no meio eu consigo ter a visão das duas pontas. Quem aqui é pró-Bolsonaro? Quem aqui é pró-Lula? Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Só que um petista raiz jamais vai escutar o que um bolsomínio tem para falar. E um bolsomínio jamais vai escutar o que um petista raiz tem para falar. Se eu for para o meio, eu consigo escutar um e consigo escutar o outro. E aí eu tenho capacidade e percepção para escolher de uma forma coerente. Vocês estão entendendo? Então, tudo tem dois polos. Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensatórias. Compensada, desculpa. À medida que o movimento da direita, à medida do movimento da esquerda, o ritmo é a compensação. O que é isso, né? Os cientistas, analisando o universo, eles descobriram que o universo está se expandindo pela movimentação das estrelas. Então, ele está se expandindo. Só que agora eles foram mais longe. E eles descobriram que tem umas estrelas tão estranhas que estão parecendo que elas estão voltando. Então eles acham que o universo ele faz um movimento de expansão e um movimento de retração. O nosso coração, para bombear o sangue, ele se expande e ele se retrai. A nossa vida, ela começa se expandindo e depois ela vai minguando, não é assim? As estações do ano, elas são expansivas, solares, depois elas ficam mais lunares. Nosso corpo, de manhã a gente desperta, depois a gente dorme, depois a gente desperta. Tudo tem uma lei de ritmo. E é importante a gente respeitar esse ritmo. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho problema com peso.
assumidamente. Só que eu gosto de andar de patins. E eu engordei. O que aconteceu com o meu joelho quando eu fui andar de patins? Ah, eu estava tentando fazer uma coisa fora do ritmo. Não era o ritmo correto. Não adianta a gente querer forçar alguma coisa. A gente tem que entender esse ritmo, entender esse fluxo. Quando é o momento certo de fazer? Quando é a hora certa de falar? A gente só vai ganhar isso, saber isso, quando a gente começar a perceber o fluxo do universo, o fluxo da vida. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo que acontece tem uma causa. O acaso nada mais é do que um dado de uma lei que não é conhecida. Há muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. Bruno, então quer dizer que tudo na vida tem uma causa? Tudo na vida tem uma causa. Se hoje vocês estão fazendo o curso de Reiki aqui, é por alguma causa. Se eu estou dando o curso de Reiki aqui, é por alguma causa. A Amanda vai se formar fisioterapeuta. Se a Amanda desistir da faculdade, isso vai trazer um impacto lá na frente. Se ela seguir em frente, vai dar um negócio legal. Eu estava noivo, ia me casar. O fato de eu não me casar gerou um impacto lá na frente. Talvez se eu me casasse, eu não estaria aqui dando aula de reiki para vocês. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem um princípio masculino e um princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Isso aqui é o mais difícil de compreender. Por quê? Porque esse masculino e feminino são analogias, tá? O que é isso? Masculino representa aspectos expansivos. Lembra do ritmo? Expansão e retração? Então, masculino é a energia que move para fora. E feminino é a energia que move para dentro. Por que eles usam essa analogia? Porque o homem tem o falo que entra dentro da mulher que tem a pepeca. Entendeu? Então, eles usam essa analogia por causa disso. Porque o homem é o princípio masculino e a mulher é o princípio feminino, né? Mas, na verdade, o princípio masculino, ele fala o seguinte, de você ter proatividade, de você ser enérgico, de você ter foco, de você fazer as coisas, mover-se para fazer. E o feminino fala de você refletir, pensar, estruturar, estabelecer a correta relação das coisas, esperar o momento certo para agir. Bruno, então quer dizer que as mulheres são mais passivas? Não. Quer dizer que todos nós temos masculino e feminino. Vou dar um exemplo. Tenho um namoro de 6 anos. Descobri que fui traído. Fiquei traumatizado. Adianta eu ser expansivo e sair por aí pegando todo mundo? O que vai acontecer comigo? Vou me dar mal. Nesse momento, o melhor é o quê? Eu ficar na concha, esperar passar essa dor, para depois eu começar a expandir, né? Trabalhava numa empresa, 10 anos de trabalho. E um belo dia eu fui mandada embora. Adianta eu ficar na concha, esperando que alguém me ligue? Não. Eu tenho que ser expansivo, eu tenho que buscar esse emprego. Vocês entenderam o que é ser expansivo e o que é ser restritivo? O que é masculino e o que é feminino? Então, quando a gente fala de que tudo tem o princípio masculino e feminino, nós estamos falando que todas as nossas ações são regidas por movimentos de expansão e de restrição. O segredo é você saber quando você tem que ser mais expansivo e quando você tem que ser mais restritivo. Vou contar uma situação.
Fui numa festa de aniversário. E aí, tô lá na festa de aniversário, e aí tem uma pessoa que chegou e falou assim: Ah, eu quero saber quem é o tarólogo. Eu falei: Ah, acho que sou eu. Poxa vida, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona isso, como é que é o tarô, não sei o quê, parari, pororó. Aí eu falei: Ah, eu posso explicar, porque eu aprendi tarô porque eu queria testar e provar que não funciona. E eu acabei não conseguindo provar que não funciona, e eu acabei tentando descobrir como é que é a forma que o tarô funciona. Então eu fiz alguns testes, aí tinha uma pessoa lá na reunião, no encontro, no aniversário, que simplesmente entrou na conversa, ficou de costas para mim, de frente para a pessoa e falou: Fica quieto que você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é tarô, oráculo, essas coisas. Eu é que sei. Mas foi exatamente isso. Porque eu estudei cabala, numerologia, e eu sou o cara, e funciona assim, e é assim, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque geburá, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O que eu fiz nesse momento? Eu falei: Bom, se eu for expansivo, se eu for masculino aqui, eu vou enfrentar esse cara. Eu vou gerar um atrito. Vou mandar ele calar a boca e vai ficar feio para mim. Por quê? Porque ele está num polo. Ele está no polo de que ele sabe tudo. E se eu for falar que eu sei, ele não vai me escutar, porque ele não vai conseguir ir para o meio. Então eu fiquei quietinho. Eu fui feminino, fui passivo. E aí ele terminou a fala dele virando para mim, falando assim: Ó, ele estava de costas, então ele olhou para trás e falou assim: Você entendeu o que é um oráculo? Eu falei: Sim, muito obrigado por suas explicações. Acabou o assunto, levantei. É lógico que ninguém tem sangue de barato, fiquei muito puto, né? Porque ele cortou meu barato. Fui lá, peguei um copo d'água. Quando eu termino de tomar água, vem o dono da festa. Bruno, vai lá no quarto que eu montei uma mesa e a mulher quer que você lê tarô para ela. Eu falei: Nossa, eu esperava que ela fosse consultar com o outro rapaz, né? Eu fui. A mulher sentou, falou assim: Olha, você já me ganhou. Porque que autoconhecimento você tem, hein? Na hora que o menino começou a falar, eu queria estapear ele. Imagina você. Eu falei: Não, mas não adianta explicar a verdade para quem já tem a verdade. Ela falou: Então leia aí para mim. Eu fiz uma consulta de 1h30, né? Terminei a consulta, essa mulher falou assim: Eu quero que você vá na minha clínica, porque eu quero você atendendo lá. E hoje eu estou lá atendendo na clínica dela. Então, gente, observa que às vezes a gente tem que perceber o ritmo, perceber as polaridades, porque todas as 7 leis elas se manifestam ao mesmo tempo. Eu estou longe de ser um especialista nisso, mas eu estou aprendendo. Então, a gente precisa perceber essas nuances. Que hora eu devo falar? Que hora eu devo calar? Né? Esses dias eu fiz o atendimento de um casal, e esse casal, eles brigam muito. E o marido começou: Não, porque a fulana é a mãe do meu filho. Porque ela é a mãe do meu filho. Eu falei para ele: para agora. Aí ele arregalou o olho, né? Porque eu fui bem grosso. Falei: Ela não é a mãe do seu filho, ela é sua esposa. Repete comigo: Fulana é minha esposa. Por que eu tive que fazer assim? Porque ele é um cara que vive na polaridade. Se eu não fosse grosso com ele, ele não ia nem prestar atenção no que eu estava falando. Aí ele falou, aí ele ficou assustado. Para não ficar feio, ele repetiu. Aí eu falei para ele: Desculpa de eu ser enfático com você, mas é que eu precisava dar ênfase nesse ponto. Agora vamos continuar a história. Então eu precisei ser enérgico, precisei ser expansivo. Eu faço esses joguetes de mudar de assunto, por quê? Porque tá todo mundo aí cansado. Segunda-feira, dia puxado. Então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês prestem atenção em mim. Então, por isso que eu faço essas brincadeiras e eu sou muito enérgico, né? Não é porque eu sou assim.
mas eu preciso ser assim. Então, quando a gente percebe a hora que a gente tem, como que a gente tem que agir, a gente está vibrando dentro das 7 leis. Então, vamos lá. A sua mente... Espera aí que tem um negócio na frente aqui. A sua mente cria o que você manifesta. O universo vai compensar, porque existem leis. Tudo tem que ser no tempo e no ritmo. O polo que você vibra. O que você vibra. E a regra. Sua mente, dentro da regra, vibrando. O polo no tempo e no ritmo. O universo compensando. Você cria a realidade. Isso aqui é magia. Bruno, o reiki é mágico? Sim, o reiki é uma forma de magia. O reiki é xamânico. Gate gate parasamgate bodhi swaha. 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 Vão voltando, vão abrindo os olhos. Gate gate parasangate borissoha. Gate gate parasangate borissoha. O que é isso, afinal de contas? Tem um sutra no budismo que eu gosto muito, que chama Sutra do Coração da Grande Sabedoria. E existem várias formas da gente falar sobre autoconhecimento e como atingi-lo. E uma delas, a gente tem que recorrer ao budismo, ao hinduísmo, a essas filosofias mais antigas, que estudam há milênios o ser humano. E no Sutra do Coração da Grande Sabedoria, ele fala dos 5 agregados. Ele fala dos 5 agregados do ser. Então ele fala assim: vazio não é mais que vazio, vazio forma não é mais que vazio, vazio é forma e forma é vazio. E todos os outros agregados também são vazio. Difícil compreensão disso. Vamos simplificar? Quais são os 5 agregados? Rupa. Rupa é o corpo físico. Depois a gente tem Vedana, que são as sensações. Samjna, que são as percepções. Samskara, são as formas mentais. E Vijnana, que é a consciência. Guarda só um pouquinho. Olha só isso aqui. Corpo físico. Rupa. Forma não é mais que vazio, vazio é se não forma. Quanto tempo duram as coisas materiais? São eternas? Quanto demora para que alguma coisa que não existia passar a existir? Como perder uma coisa te afeta? Segura aí. Vedana, sensações. O que você sente agora pode não sentir daqui a 10 segundos. Como o que você está sentindo te afeta? Samjna, percepções. O que você percebe, interpreta e vê pode ser alterado pelas suas crenças. O que você está vendo é verdade absoluta? Você tem certeza? Samskara, formas mentais. Os pensamentos são formadores de vibração. Lembra do princípio da vibração lá? Você vibra de maneira mais positiva, você deseja coisas boas, você tem medo. Qual a razão do seu medo e do seu negativismo? E por último, Vijnana.
O que é consciência? Você sabe quem você é? Qual o seu propósito? O que te afeta? Por que te afeta? O que é consciência elevada? Aqui a gente vai dar uma filosofada, mas eu vou simplificar essa filosofada. Lá no início, só existiam duas coisas: consciência e energia. Consciência é o que dá forma à energia. E a energia cria algo mentalmente. O universo é mental, o todo é mente. Lembram disso? Então, o processo de criação da consciência inicia nas formas mentais. Depois, cria-se as sensações e as percepções, que depois cria o que é físico. Se você tem consciência, você consegue mudar a sua forma de pensar. Mudando a sua forma de pensar, você muda a sua percepção. Mudando a sua percepção, você tem outras sensações que vão refletir no corpo físico. Vamos ver se faz sentido? Mais cedo eu chamei a Marinette de vaca, certo, Marinette? Legal. Qual foi a forma mental que ela recebeu quando eu chamei ela de vaca? Provavelmente ela falou: nossa, que cara grosso. Depois ela percebeu o quê? Uma grosseria minha. Que depois virou uma sensação de tristeza, que poderia fazer uma lágrima escorrer. Vocês entenderam como é que funciona? Vamos pegar um outro exemplo? Eu, como consciência, fico o tempo todo pensando que eu sou um fracassado. Que eu sou o pior da espécie humana. Que eu não tenho condições alguma de fazer qualquer coisa. O lixo do lixo. Tudo na minha vida dá errado. Eu quero ficar com aquele boy, mas o boy nem olha para mim. Imagina que eu vou chegar nele. Vai dar errado. Eu vou dar um pisão no pé dele, ele não vai falar mais comigo. Eu tô triste porque eu sou uma fracassada. E aí eu faço o quê? Eu crio sinapses neurais que me trazem uma profunda depressão ou uma profunda ansiedade. Primeiro, tudo isso começa onde? Na mente. Outro exemplo. Eu nasci mulher, mas tem 5 homens na minha família. Tenho 4 irmãos. Eu, mulher, 4 irmãos, 5 pessoas. Meu pai deixa os meus irmãos saírem, deixa os meus irmãos fazerem o que eles querem, eles decidem o que eles querem estudar. Eu, como sou mulher, tenho que lavar a louça, cuidar da casa. E aí eu me irrito. Por quê? Porque eu sou mulher. E aí eu faço o quê? Eu crio uma sensação de irritabilidade comigo mesmo, comigo mesma. E aí o meu corpo físico faz o quê? Começa a me rejeitar. E aí eu adquiro uma síndrome do intestino irritado. Uma diverticulite. Mas não quando eu percebi isso. É depois de anos. Quando eu já estou com 50, 60 anos que eu vou ter essas coisas. Mas lá atrás, eu tinha muita raiva de ter nascido mulher. Vocês percebem isso? Como o corpo físico ele é manipulado pela mente? Isso chama-se somatização. O autoconhecimento ajuda a gente a sair dessa cadeia dos pensamentos automáticos. Sair dessa nulidade. Helena Blavatsky, ela diz o seguinte:
meditação, abstinência de tudo, observação dos deveres morais, pensamentos agradáveis, boas ações e palavras amáveis, como também a boa vontade com todos e o total esquecimento do eu, são meios eficazes de obter conhecimento, preparar-se para a recepção da sabedoria superior. Concordo com tudo, menos o esquecimento do eu, que a gente não vai conseguir esquecer o eu. Então, o que acontece? Na era de Aquários, a gente tem uma percepção diferente da realidade. Você percebeu que as consciências das pessoas estão mais conscientes de si? Estão buscando mais sabedoria, mais conhecimento e menos dinheiro? Menos posses? Então, quando a gente fala de esquecimento do eu, é porque naquela época era muito difícil. Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque esquecer o eu era necessário você ser abnegado. Agora não precisa mais, porque nós estamos com outra mente, a nossa mente evoluiu. E esquecer o ego vai fazer com que você não tenha as experiências que você precisa ter. O fato de você pôr uma roupa, ir trabalhar, mostra que você tem ego, que você tem eu. E ele é fundamental, ele é importante para a sua existência.